Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que na infância ficava falando por que sim, Zequinha? Porque era o bordão da nossa época. Nossa, eu odiava o Telekid. Tipo, odiava porque sim não é a resposta. Tipo, ai, que coisa desagradável. Eu adorava responder porque sim para as coisas, tipo, porque eu nunca gostei de elaborar. Eu achava o personagem mais chato. Mas aqui estão sobre nossas memórias de infância, por quê? Porque estamos falando de Castelo Rá-Tim-Bum, um negócio que marcou várias gerações, principalmente as gerações que tinham sua infância lá nos anos 90, a série estreou em 94, e aí foi resgatada por uma propaganda de uma marca de biscoito, e aí promoveu uma reunião com os atores dessa série, e aí esse especial foi exibido na TV Cultura nesse sábado às 10 da noite, e estamos aqui para fazer o que, Larissa? Para falar o que a gente achou. Dessa vez a gente foi convidado a assistir antes, a gente assistiu antes de vocês, então a gente pode gravar este vídeo. Agradecendo obrigado, aí né? a Oreo e a TV Cultura que nos convidaram. E aí a gente pôde dar a nossa opinião. Então a gente vai fazer isso, a gente vai dar a nossa opinião, contar um pouco como foi, né, essa reunião, o Castelo Rá-Tim-Bum Reunion, e contar o que as nossas impressões. Além de se inscrever no canal, vou pedir para você dar uma olhada no nosso clube de membros. As informações estão aqui embaixo na descrição. Você pode ver, temos vários planos. E no plano Maneco você tem acesso a 2 vídeos extras todos os meses. Vai lá dar uma olhada que tem coisa legal para assistir. Tem muito conteúdo. É isso. Não. Saiu o vídeo agora, as pessoas já estão ligadas. Tem um monte de vídeo lá, gente. Um monte de coisa que a gente não fala no canal. Antes, é bom explicar o que é esse reunion, porque a propaganda que fizeram mostrava meio que a Biba voltando ao castelo, ela sendo adulta e levando os filhos, que é uma ideia muito legal, inclusive. Só que o reunion não é isso, quer dizer, eu chamo de reunion porque é um termo muito usado em série americana, né? Que essas séries antigas reúne o elenco, né, para fazer um encontrão do terceirão. E aí, essa é mais parecido com o que fizeram com Friends, por exemplo, que reuniram os atores no cenário original, depois levaram num palco e começaram a conversar sobre os bastidores da série. É isso que foi o especial do Castelo Rá-Tim-Bum Reencontro, correto? Certo, porque não tinha, na real, não foi nem o cenário inteiro recriado, né? Foi mais aquele hall, na verdade, só o hall principal, que vocês lembram que você entra, tem a árvore da Celeste e tal, né? Tipo, então eles ficam ali naquela parte ali que foi inteira recriada para eles conversarem, e depois eles vão para um palco que é a biblioteca, mas é só um cenáriozinho de biblioteca do castelo. E aí chega, né? Tem vários atores que vão falar sobre a experiência de ter participado do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. Essa parte dos atores é importante porque eles reuniram o maior número possível de atores. Vamos lembrar, Castelo Rá-Tim-Bum é uma produção de 30 anos atrás. Então tem gente que não pôde comparecer por motivos de falecimentos, distância, questões contratuais. Aliás, eu acho que eu vou falar disso, porque é o que mais aparece, eu pesquisei, porque eu mesma fiquei curiosa. Luciano Amaral não participa. Não tem Pedro. A primeira coisa que você percebe é isso, porque entra a Biba, entra o Nino e era para entrar o Pedro, porque era um dos principais, né? E aí, assim, saiu uma matéria na telinha e ele tinha falado que era uma questão contratual, mas saiu uma matéria na telinha hoje dizendo que as fontes de... Ninguém lá na ESPN sabe que ele pediu dispensa para participar do Castelo. Então, segundo essa matéria do Na Telinha, né, essa fonte, a matéria saiu hoje, diz que, na verdade, teve problemas ali de questões contratuais com ele e enfim, né, o denúncia. Programa em si e tal. Mas fizeram parte a Rose Campos, que fazia a Morgana, a Cíntia Raquel, que fazia a Biba, o Cássio Escapim, que fazia o Nino, o Fred Allen, que fazia o Zequinha, mais um grande elenco aí, e teve a participação também de Cal Hambúrguer, que você que acompanha Coisa de TV deve conhecer como o pai das Five, né? Ele fez a Malhação Viva a Diferença. Como a gente disse, foi um negócio meio video show, né? Mostrou inclusive cenas dos bastidores da época lá de 94, das gravações, que é muito legal, né? E aí a conversa foi meio comandada pelo Cal Hambúrguer, e ele arrancou algumas informações que eu acho bastante interessantes, como por exemplo, eu adorei a parte que o Cássio Escapim começa a falar que as crianças eram muito profissionais, porque elas já tinham trabalhado na televisão, e aí ele incorporou sua criança interna e começou a atormentar as crianças porque elas eram muito chatas.
Ele tem cara, né, de quem faria isso, assim, tipo, ele tem essa cara, mas parece que o elenco é muito entrosado, né? Sim, Assim, esse bastante. elenco principal parece ser muito entrosado, assim, pelo menos a Biba, com, né, a Cintia Raquel com o Cássio Scarpim, com a Rose Campos ali, parece que eles têm um... Né, todo mundo parece se dar muito bem, assim, eles conseguem unir uma conversa interessante. Em outro momento do especial de reunião, entraram os compositores para falar da música, como eles compuseram a música de abertura da série, as músicas do Ratinho, todas as outras músicas que tinham lá. Foi legal, bastante, né? Eu gostei bastante, saber. Inclusive, não sabia que era o André Bujanra que tinha feito. O André Bujanra é ator e é filho do Antônio Bujanra, que compôs a música de abertura, né? Que pra mim é a música. As pessoas falam muito da música do Ratinho, que obviamente eu cantei durante a minha vida inteira, mas a música de abertura eu sei até. Eu acho muito legal ter aqueles tim, tipo, eu sei até hoje tudo que tem. Eu ouço e já vem tudo, assim, eu gosto Eles muito. explicam como eles usam as sílabas de castelo para construir uma música. É uma coisa muito interessante. Os bonecos ganharam uma parte em especial em que mostraram quem são os manipuladores e atores por trás deles. E é muito legal ver aquelas pessoas lá. Embora os bonecos não estavam tão bonitos assim. Eu tava até comentando com a Larissa antes. Eu acho que não são os mesmos bonecos da época Com da certeza. televisão. Porque estão bastante acabados. O gato parecia que ele tinha sofrido um acidente. Tava bastante complicado aquilo. Mas talvez eles usaram alguma réplica, ou você até comentou que podia ser os bonecos usados nas apresentações musicais de teatro, enfim. Não eram os verdadeiros bonecos, mas a voz e a alma estavam lá, isso que importava. Foi muito legal. É uma atualização dos bonecos, né? Igual o Louro José, né? O Louro José foi sofrendo muitas atualizações ao longo dos anos, porque ele foi ficando todo. Ele era todo acabado, né? Aquele Louro José do Note a Note, que o pico era pra dentro, assim. Tipo, não tinha toda a tecnologia. Hoje em dia, essas coisas devem ser feitas com impressora 3D, tananã, né? Tipo, mil outras coisas. Antes eu devia ser esculpidinho, assim, né? Tipo, é outra história. Mas eu achei muito legal, porque eu nunca tinha visto quem fazia, não imaginava que, por exemplo, quem fazia a Celeste é um homem, tipo, né, a voz da Celeste. Inclusive, eu adorei quando perguntaram de onde veio a voz da Celeste, ele vai lá e entrega. Então, eu imitei a nossa chefe. Perfeito, ele fez igual a Giovanna Antonelli fez com a Maura Maltner. Pena que a Giovanna Antonelli com a Maura Maltner não deu tão certo quanto a voz da Celeste. Eu amava a voz da Celeste, aquela coisa meio sibilando, né? Que era bem parecida também. Eu não sei se também era ele que fazia, mas acho que não. A Silvia, que era do. A Silvia, eu acho que era outra pessoa. Que era Mas do Rá-Tim-Bum. E aí, logo depois, a gente teve a participação dos coadjuvantes. Que o Cal, ele se referia aos coadjuvantes como visitantes, que era o quê? Cada capítulo tinha um visitante externo, a Penélope, o Bongo, o Doutor Abobrinha, e aí eles mexiam a história lá daquele jeito. Então a gente recebeu a visita de quase todos eles, né? Não recebemos a visita, por exemplo, do ator que fazia o Etevaldo, porque ele faleceu no meio durante as gravações mesmo, né? Sim. Ele participou só da primeira metade dos episódios, mas foi muito legal receber, porque aí veio a Angela Dipp, que fez a Penélope, o Eduardo Silva, que fez o Bongo, a Patrícia Gaspar, que fez a Caipora. Eu odiava a Caipora quando era criança. Nossa, quando era o episódio dela, eu não gostava do episódio da Caipora. Me desculpa, Patrícia, eu não gostava da Caipora. E o Pascoal da Conceição, que fez o Doutor Abobrinha, que contou uma história hilária sobre como ele não recebia cartas, e depois, um belo dia, ele recebeu uma cartinha de um fã, falando: oi, eu gostaria de ser seu filho. Quando você comprar o castelo, você dá pra mim? A criança era um mini Doutor Abobrinha. É maravilhoso. Ela já tava, esse castelo será meu. Eu também gostei muito da participação da Lana e da Lara, que são as duas fadinhas do Lúcio do Castelo, que eu amava quando eu era criança. Já era mais aplaudida ali, as duas do coisa, mas eu amava as duas, eu achava muito legal as fadas. E talvez porque o nome de uma das duas era Lara, e aí meu pai, minha tia me chama de Lara até hoje, mas meu pai e alguns tios mesmo me chamavam de Lara, ao invés de Lari, que é o que todo mundo chama hoje em dia, mas eles me chamavam de Lara quando eu era criança. E aí eu acho que eu tinha alguma identificação, que alguém tinha um nome parecido com a minha, assim, que era a fadinha que usava amarelo. E eu também não gostava de rosa quando eu era criança, porque, né, tinha que ser contra. E ela era a fadinha que usava amarelo, assim, então eu gostava muito delas também. Aí foi legal ver, porque a Fafi Prado e a Tereza Taide que fizeram as fadinhas. Eu não guardei isso de cabeça, eu tô lendo aqui o release que está aqui na minha frente. Muito obrigado pelo release. Mas também a gente acabou não falando que foram as passarinhas, né? Que é a Dilma Souza e a Cissa Meirelles. Sim. E a grande revelação foi que não era a Sandra Nemberg, não é mesmo?
Não era entrou Sandra Sandra Lemberg Lemberg ali. Eram duas outras atrizes. E aí o que eu achei muito legal é que eles mostraram o quanto era meio improvisado às vezes. Porque tinha toda, óbvio, consultoria para fazer um programa para criança e tudo mais. Porém, tinha muita coisa de improviso. Elas só chegavam lá e falavam, você tem que fazer um negocinho aí com uma cítara. E aí elas criavam uma coreografia dali. Aí o balanço era elas que inventavam. Vamos entrar dentro do ovo. Era tudo coisa delas. Eu gosto, é uma coisa que estimula a criatividade, não só das crianças que assistem, como também das pessoas que estão trabalhando lá. Tinha uma energia muito grupo de teatro, né? Eu achei muito curioso, demais. assim. Tinha uma coisa muito grupo de teatro, assim, que eles se uniam ali e faziam uma coisa meio na hora, assim. Eu achei bem divertido. Eu gostava também da parte do passarinho, tipo, que som é esse? Durante o papo dos coadjuvantes, inclusive, eles levantaram a bola para um assunto que é bastante interessante e debatido hoje em dia, que é a questão da representação dos negros na televisão. O Eduardo Silva, que é o autor que fez o Bongo, ele contou bastante emocionado, foi um momento bem emocionante, ele contando, nossa, uma produção no começo dos anos 90, tinha 4 atores negros na produção, isso era um negócio muito revolucionário. Hoje a gente olha, com o olhar de 2023, a gente pensa, só 4? Isso é muito pouco, né? Porém, na época, era uma coisa muito grande. E a própria Cynthia, que faz a Biba, depois ela conta que ela era a referência das pessoas. As crianças falavam, nossa, eu estou me identificando com uma personagem, uma das protagonistas é negra, eu posso ir de Biba nas festas da escola. É um negócio muito poderoso isso, é muito, muito incrível o que Castelo Rá-Tim-Bum fez. Você pensa que Caça-Talentos não tinha ninguém, né? Caça-Talentos, por exemplo, que era tinha outra... Tinha uma Avalanche, que era o Tony Tornado, né? Só, né? Mas assim, de personagem infantil, ou sei lá, que a criança pudesse realmente se identificar, não tinha ninguém. E assim, nenhuma produção da Globo tinha crianças negras, né? Tipo, quase. E até Chiquititas, tinha né? Tinha a Pata. Mosca. Então assim, era muito, muito pouco, se você for ver, né? Tipo, e assim, a Pata ainda tinha, né? Era protagonista ali dentro daquele, né? No universo e tal, ainda tudo bem, mas em algumas produções realmente não tinha ninguém nesse papel de protagonista. Então é complicado. A representatividade basicamente não existia, né? E eles falam muito, os atores nesse especial, o quanto as pessoas se inspiraram neles. A Angela Dipp, que faz a Penélope, ela conta que muita menina decidiu ser jornalista por causa da Penélope. Aí até tem uma brincadeira que pergunta pro Pascoal da Conceição, doutora Abobrinha, se alguma criança se inspirou nele, sei lá, pra fazer especulação imobiliária. E aí depois tem um momento que o Cal convida alguns atores para reprisarem uma cena, né? Eles receberam um roteiro e fizeram. E é muito doido, porque eles ainda têm os trejeitos dos personagens, o jeito de falar, o jeito de interpretar muito bem a cena. E é uma cena que no final o Dr. Vitor aparece. E aí, de surpresa, entra um Dr. Vitor no palco. E a gente sabe que o Dr. Vitor, infelizmente, morreu, né? Recentemente, o Sérgio Manberti. E aí, que tava lá fazendo o papel do Dr. Vitor? O Carlos Manberti, um dos filhos do Sérgio Manberti. Foi um momento de bastante emoção, as pessoas choraram, ele também estava muito emocionado de estar com a roupa ali do pai, porque o Sérgio dizia, né, que o Dr. Vitor era o seu grande personagem. Que é um personagem que ultrapassou gerações, né? Eu fiquei bastante emocionada nessa parte também, que Castelo Rá-Tim-Bum tem uma coisa, eu tenho uma coisa emocional muito grande. Foi de fato o programa que eu mais assisti na minha infância, assim, tipo, não tem nenhuma coisa que eu tenha assistido tanto, que eu saiba tanto, que eu tenha decorado tanto quanto Castelo Rá-Tim-Bum até os meus 10 anos de idade, assim. Então, para mim, o Sérgio Manberti sempre foi o Dr. Vitor, tipo, e se eu visse ele, eu ia falar raios e trovões, tipo, não tem como. Aí, normalmente a gente vê as coisas com muito distanciamento, mesmo coisa de nossa infância. Sei lá, Caça-Talentos, eu era criança, assistia, beleza? Mas eu ainda consigo ver, Caça-Talentos, uma produção, não sei o quê. Agora, Castelo Rá-Tim-Bum é um negócio que fez muito parte da minha infância. Ou o Mundo da Lua, por exemplo. Eu, se visse algum dos atores pessoalmente, eu não ia saber como me portar direito. É um negócio que transcende qualquer noção que a gente tem. Foi um negócio muito grande, muito importante. O quanto que eu lembro de assistir a estreia do Castelo Rá-Tim-Bum lá em 94. Não sei como a criança descobria essas coisas, né? Provavelmente ficava passando nos intervalos da cultura. Mas eu lembro de estar lá, às 7h30 da noite. 7h30 da noite, eu acho que passava, tava lá na frente, e no dia seguinte comentar com o pessoal da escola, o quanto tinha sido estranho aquela bola voando, não sei o quê. Eu lembro de tudo aquilo, é um negócio muito afetivo. Então, foi bastante legal assistir esse especial.
Eu acho que é aquela coisa. É igual quando a gente assistiu a série da Turma da Mônica Laços lá, que da Globo. Eu acho que tem mais ou menos esse mesmo apego emocional, assim, né? Tipo, eu também vi muito Turma da Mônica, era a coisa que eu mais lia quando eu era criança. Via muito, repetia e tal. E aí o Castelo Rá-Tim-Bum, pra mim, tem essa mesma ideia, assim. Então, acho que quando você vê, você lembra, você retorna um pouco pra sua criança interior, né? Que eu acho que justamente uma hora eles falam isso, né? Que todo mundo que vem falar com eles, quando encontram eles na rua, tem uma coisa muito emocionada, né? Tipo, chora e fala, nossa, você fez parte da minha infância e tal. Porque eu acho que é isso, né? O Castelo Rá-Tim-Bum para uma geração marcou, de fato. E eu acho que porque era um programa também muito completo, né? Que não era só, tipo, aqueles personagens ali, tipo, tinha também os quadros, tinha, né, um monte de coisa. Então, sempre tinha alguma coisa com que você podia se identificar, né? Tipo, isso que era muito legal. Imagina o trabalho, porque o próprio Cal fala isso no especial, que Castelo Rá-Tim-Bum era uma história com começo, meio e fim, beleza, e tinha quadros no meio, e os quadros dialogavam com a história. Imagina o quão as pessoas devem ter ficado malucas fazendo aquilo. E gravava em ritmo industrial, né? Porque eles falavam que chegava lá, vamos gravar todas as cenas agora das fadinhas agora. Elas deviam ter ficado dias lá gravando tudo seguido. Agora tudo das passarinhos. Agora tudo. E depois junta tudo e tudo faz sentido. É uma coisa muito doida. E eles não continuaram gravando, né? Isso também não sabia. Eles não continuaram gravando enquanto estava no ar. Eles gravaram tudo e o programa foi ao ar. Então eles não tinham ideia se ia ser um sucesso ou se ia ser um fracasso. E foi tipo, depois que o negócio foi pro ar que virou, que eles ficaram sabendo que virou essa loucura. Assim, outra coisa que eu achei muito engraçado, eu gostava muito do Chip do Peroni. E eles não são nada parecidos, os atores, né? Eu fiquei chocada, tipo assim, eles não têm nada a ver, nem de voz e nem de tipo de rosto. E aí, sei lá, eles faziam com a maquiagem e os trejeitos, e um imitando o outro, e eles conseguiam parecer gêmeos. Tipo, na minha cabeça, eles eram gêmeos. Eu sabia que eles não eram gêmeos idênticos, mas pra mim eles eram muito parecidos. Não são. Eles foram os grandes precursores dos gays hoje em dia, né? Que hoje em dia os gays são tudo parecido. Aí eles já estavam com essa representatividade logo. Não, eu achava isso genial, assim. Tipo. E um deles, inclusive, agora não vou lembrar se era o Tipo do Super-Olho, mas ele é um dos criadores da série, né? E aí Sim, o ele Flávio de participou como Souza. ator. Assim, loucura também pensar quanto a produção era de qualidade, né? A Ana Mui Pois é. Laerte, que é grande cineasta, que fez o mais famoso, provavelmente, Que Horas Ela Volta, aquele filme com a Regina Casé, era uma das roteiristas do Castelo Rá-Tim-Bum, junto com o Cal. Então, assim, por isso que o texto é de altíssima qualidade. Eu acho que talvez uma das grandes coisas do Castelo era não tratar a criança como idiota, né? Se você assiste Sim. hoje em dia, você é um texto que não trata a criança como uma tonta, assim. Claro, tem piadas mais infantis para a criança entender, mas não é uma coisa que subestima a inteligência da criança ou que é muito bobo. E funciona muito bem para várias idades, né? Porque é uma coisa que você começa a assistir, sei lá, já deve ter começado a assistir com 6 anos de idade e continuei assistindo até, tipo, 10, 12. Se passa hoje em dia e eu tá lá vendo, eu acho engraçadinho ainda, assim. Sim, passaram algumas cenas lá e eu tava falando, nossa, são diálogos muito bem construídos, tá tudo muito bem feito. E não é só a questão da nostalgia, hoje em dia a gente já tem um pouco mais de noção com isso. Não é. Eu lembro que eu assisti já adulto, assim, tipo, porque o Castelo Rá-Tim-Bum reprisa até hoje, né, na cultura. Reprisava, pelo menos. Acho que na cultura não mais, mas agora naquele Rá-Tim-Bum. Mas há um tempo, quando eu tava na faculdade, reprisava na cultura de tarde. Aí, às vezes eu ligava lá pra assistir, e dá pra assistir um episódio inteiro, assim, sem ser tomado pela nostalgia apenas. Não tem uma hora que você fala, putz, isso era muito ruim. E alguns quadros são muito bons mesmo. Assim, eu amava aquele quadro do Eu Vou Mostrar para a Moçada Como Fazer, que eles mostravam como fazer alguma coisa. Vidro, vinil, não sei o quê. Enfim, era muito cheio de coisinhas ali no meio também. O Pintor Maluco, que eu nem lembrava que passou lá, mas eu amava também ele, tipo, fazendo mil coisas ali. É tanto quadro, a gente nem lembra. Tem os bailarinos, tem aquele lá da lareira que mostra alguma outra cultura do mundo. Esse eu não gostava, não. Só pensa quanto... Nossa, aquele do pezinho lá, quando aparecia, eu saía, ia buscar um todinho, não gostava. E também, aí eles mostraram cenas, inclusive, de episódios que eu gosto muito, que são os episódios que reúnem todos os personagens visitantes no mesmo episódio. Inclusive cenas do último episódio, que lá o Dr. Abobrinha entra na confraternização com eles, que eu acho bonitinho aquilo também. Inclusive, nesse especial foi minha descoberta, que eu não sabia,
que depois aparece lá os créditos, em homenagem o nome dos atores que faleceram. Eu não sabia que o Gerson de Abreu fazia um dos sapatos. Eu assustei. Gente, o Gerson de Abreu, o homem que mais trabalhou na cultura, né? Ele fazia X-Tudo, ele fazia o cara lá, o X-Tudo, tipo, em dupla jornada, porque ele fazia o cara que respondia as perguntas lá também do quiz. E, nossa, ele fazia muita coisa, né? Eu era muito fã do Gerson de Abreu quando eu era criança. Assisti até o programa que ele fez na Record, aquele Agente G. Ai, sim, eu também. Eu amava ele. Ele tinha muito um jeito, né, com criança, assim. Acho que ele se comunicava muito bem com o público infantil. Infelizmente partiu bem cedo, né? Mas... Bem cedo, bem cedo. A mesma história do Etevaldo, né? O Etevaldo é engraçado, eu amava o Etevaldo. Aquele dedinho de giz que ele tinha era meu sonho, assim. E na minha cabeça ele participou de um monte de episódio, nem foi, né? Ele não chegou nem na metade do Castelo, que eu amava tanto, tipo, os episódios com o Etevaldo, que pra mim eram vários, assim. O especial é muito bom, e o bom, inclusive, é que ele vai continuar aqui na internet, porque caso você não tenha visto na Cultura, ele vai ser disponibilizado no YouTube a partir do dia 26, né, esse domingo, então todo mundo vai poder rever e relembrar essas coisas, ver quem são os atores por trás dos bonecos, descobrir um monte de história legal. Eu achei bastante emocionante, eu fiquei bastante positivamente surpreso com esse especial. Não, eu acho que, tipo, como se fosse como a Globo chamaria isso de documentário, né? Tipo, se fosse botar no Globoplay, ela chamaria do Globoplay como documentário, que, tipo, o Reunion... Mas é meio isso, assim, você tem aquela sensação... Eu achei muito legal, tipo, porque no começo eu achei meio assim, tipo, porque, né, estavam conversando entre eles, mas quando foi aparecendo todos os personagens, eu acho que tem um apelo, assim, nostálgico muito grande. Então eu achei bem divertido. Eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia também, que né? Porque tem coisa que quando você é criança, você acredita em tudo, né? Tipo, eu nem me perguntaria como que a cabeça do Gloob Gloob ficava, tipo, pra lá, a cabeça dele aqui, eles ficavam, tipo, no mar, tipo, pra mim não importa. Mas aí depois você vai descobrindo, né, que tinha gente atrás, tal, que o Godofredo era celeste, tipo, um monte de coisa que você jamais imaginaria. Então foi bem legal. E é legal, né, ver essas pessoas que fizeram parte da nossa infância, assim, você fica, tipo, bem, nossa, que incrível, tipo, é bonitinho. Eu fiquei bem emocionada no final, principalmente ali na parte do Dr. Vitor e tal. Também gostei que apareceu o gato, que era o meu boneco, depois da Celeste, meu boneco preferido. Eu amava as coisas na biblioteca. Foi só 1 hora, Cultura. Muito pouco, dava pra fazer um negócio. Dava pra fazer 2 episódios, eu acho, né? Acho que dava pra fazer. Inclusive, Dona Cultura, não se esqueça. Ano que vem, 2024, Castelo faz redondo 30 anos. Vamos fazer um especialzão. Não, então. eu acho que... Eu achei até, quando falaram de reencontro, eu achei que ia ser, tipo, um episódio especial. Não foi o caso, né? Seria legal também, né? Teria tudo pra fazerem, tipo, um especial com, sei lá, que fosse alguma coisa nesse sentido, assim. A propaganda já entrega muito. Eu acho que é uma propaganda muito emocionante da Biba com os filhos, aí chegando no castelo, e Biba, não sei o que. E é isso, a gente tem que agradecer o pessoal da Oreo e da TV Cultura por nos darem a oportunidade de ver esse especial um dia antes e dar tempo de produzir esse conteúdo. Aprende aí, Dona Globo, pra gente fazer as coisas menos corridas. E confira o especial que realmente tá muito bom. Não, tá. Eu acho que para quem assistiu Castelo Rá-Tim-Bum quando era criança, é aquela coisa que te deixa bem emocionado. Assim, é bem divertido relembrar. Sei lá, nostalgia, uma coisa que vende muito, né? Porque leva você para uma época que a sua vida era mais fácil. Igual, sei lá, turnê do Sandy Júnior, turnê do Backstreet Boys, o turnê do Rebelde, para quem agora é mais novo que eu e tal. Enfim, mas é gostoso, assim, apesar de é gostoso. Então, vale a pena, acho que vale a pena. Vão lá no YouTube ou se você já viu na Cultura, enfim, você deve ter gostado, eu achei bem legal. E é isso, e se você quiser acompanhar mais vídeos sobre novela, televisão, reunions de séries infantis de 30 anos atrás, você pode conferir aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e confira as redes sociais nossas, que tá aparecendo aqui embaixo, aparecerá o vídeo inteiro, então é isso. É isso, conta aí pra gente se você assistiu, se você pretende assistir, se você também se emocionou, se você não gosta, se você é muito novo, se você estava nascendo quando o Castelo Rá-Tim-Bum estreou. Então conta aí pra gente o que você achou e é isso, até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.